Então tá, eu vou compartilhar aqui. Boa noite para quem está chegando aí. Estão conseguindo visualizar? Sim, Joia. Estão me ouvindo bem? sim. Joia. Então vamos lá, gente. Então hoje, né, a gente começa mais uma teoria, né, que contribui para a docência, né, para a compreensão dos processos de desenvolvimento da aprendizagem. E essa aqui, particularmente falando, em termos de como ocorre a cognição, como que o aluno aprende, né? É uma teoria extremamente importante, né? Muito importante mesmo. É um grande pilar, né, da educação e, e até agora a gente, né, tinha visto muito assim, teoria behaviorista, que colocava muito essa questão comportamental, né? A teoria do Bandura, que falava, né, justamente assim, de como que crenças interferem muitas vezes nos comportamentos, né? Quando a pessoa ela está cristalizada numa crença de que ela não vai dar conta de uma tarefa, né? A gente viu a teoria psicanalítica, que fala muito da questão da subjetividade, né? Aqui a gente vai ver uma teoria que vai falar muito sobre como que ocorre a cognição, como que ocorre o desenvolvimento da cognição, o que pode ser esperado em cada fase da vida da criança e do adolescente, né, em termos de desenvolvimento cognitivo. Imagina vocês assim, que, que assim, a escola, não é nem imagine vocês, né? A partir de agora, o que vocês têm que pensar, que vocês têm que sedimentar, é que a escola não se estruturou, pelo menos, né, desde a época, a teoria piagetiana é um marco, não se estruturou aleatoriamente naquilo que ela passa, naquilo que ela ensina para os alunos. Ela se fundamenta naquilo que os alunos podem aprender, naquilo que eles têm capacidade para aprender, né? E muito disso, a teoria piagetiana foi um grande marco nesse sentido. Porque o que acontece, né? O que acontecia? Até a época de Piaget, né? Piaget faz parte, na realidade, de um contexto maior, né? Ele não foi o único desse contexto, que é o contexto da escola nova, né? Um contexto, o que é a escola nova? Alguém até já me perguntou sobre a escola nova lá no início da nossa disciplina, né? A escola nova foi um movimento de renovação da educação, dos fundamentos educacionais, questionando os modelos tradicionais, né, que a escola utilizava, os modelos tradicionais da pedagogia, né? Porque eles criticavam, eles falavam que esse modelo tradicional do professor que chega, é, muito conteudístico, e de aulas monótonas, aulas que só o professor fala, né? Uma aprendizagem muito focada no aluno ter que decorar as coisas, né? Eles questionavam, eles falavam que esse modelo estava falido, né? E foram muitas as pessoas que contribuíram nesse movimento de escola nova no final do século XIX, início do século XX, um movimento que teve muita repercussão na Europa, teve muita repercussão nos Estados Unidos e teve repercussão aqui no Brasil também. E o Piaget foi um dos autores que muito contribuiu para esse movimento da escola nova. Dentro desse movimento de questionar esse modelo tradicional, esse modelo conteudístico, esse modelo em que o professor chega e passa a informação e trata o aluno como né, alguém que só tem que alguém onde que tipo, alguém que só deposita aquilo que é passado, né? Um aluno que apenas tem que
que decorar, um aluno que não age sobre os conteúdos, né? Porque essa questão da ação sobre os conteúdos é algo muito forte na teoria dele, né? Que o aluno tem que agir sobre aquilo que é apresentado para ele, né? Ele tem que fazer parte, ele tem que ser um ator principal, digamos assim, né? Desse processo de ensino e aprendizagem. E a questão da experimentação aí ganha uma dimensão muito grande, né? O aluno tem que aprender experimentando, né? A questão de aulas práticas, né? Ele era muito defensor disso, né? De que o máximo que a escola poderia fazer de desbastar muita coisa teórica e dar ênfase para a prática, a escola deveria fazer pequenos grupos, né? Ele era muito defensor de pequenos grupos, que o processo de ensino e aprendizagem se dava muito melhor quando a escola trabalhava com pequenos grupos, e não essa escola, né, que um professor dá aula para uma turma imensa, né, de 50, 60 alunos. Ele questionava muito isso, né? Ele era muito pessimista em relação a esse modelo tradicional de ensinar. E aí, mas assim, o que acontece? Como que Piaget... Tá, eu estou contextualizando, estou dizendo do movimento da escola nova, eu estou colocando que Piaget foi fundamental dentro desse movimento, não foi só ele, mas ele foi alguém fundamental dentro desse movimento. Mas, assim, como que Piaget conseguiu, né? Como é que foi que ele... Qual foi o início disso tudo, né? Como que ele se enlaçou com esse tema? Como que ele se interessou por isso? Porque não foi simplesmente porque a escola nova estava ali e ele simplesmente resolveu se inserir na escola nova. Não. Os estudos dele, né? As pesquisas dele, aquilo que ele estava encontrando nas pesquisas, se coadunavam com aquilo que a escola nova estava pregando, e ele se filiou à escola nova, né? Então, mas como é que foi isso, né? Como é que foi esses estudos do Piaget? Como que foi essas pesquisas dele? Então, o Piaget, ele tem algo muito importante, né? Que até então, até a escola nova, até o Piaget, até esse tempo, esse novo tempo de renovação da escola, a criança era muito tratada como um adulto em miniatura. O que significa ser um adulto em miniatura? Alguém tem uma ideia? Ter os mesmos comportamentos que um adulto tem. Tipo, imitar Falei certinho. Elisa. isso. Ter os mesmos comportamentos que um adulto tem. Apenas o tamanho é que é diminuto, né? E aí, dentro disso, Elisa, pensa assim um pouquinho. Se até então a criança era entendida como um adulto em miniatura, então, assim, o que você acha dentro dessa compreensão para as pessoas que viviam nesse contexto de entender que a criança era como se fosse um adulto em miniatura? Teria sentido ter um método específico para ensinar a criança? A ser um adulto miniatura, ensinar a ser isso? Aham. Se eles vivem nesse contexto que eles querem que a criança seja um adulto miniatura, teria sentido ter um método. Não teria, não? Não? Se eles querem que seja um adulto miniatura, teria, não? Pensa para você ver. Se a criança é um adulto em miniatura, a criança aprende como um adulto. Ah, tá. Percebeu? Já vai adultizando desde pequeno. Percebeu? Então, não há Sim. sentido de ter um método específico para ensinar a criança. Ela vai aprender como um adulto, né? E isso é uma coisa, assim, tem um autor francês que chama Philippe Sourier, que ele faz, né, a história da infância, que ele argumenta que o conceito de infância é um conceito socialmente construído, né, justamente porque ele evidenciou o quanto que esse conceito de infância não existia no passado, né, justamente porque a criança era vista, né, e cada vez mais para trás, isso era mais forte ainda, como um adulto em miniatura, né? Então, não existia esse conceito de infância que a gente tem hoje, de uma fase de vida específica, em que a criança deve ter, né, vamos colocar assim, atividades específicas para ela,
né? É uma fase que a criança deve brincar, é uma fase em que a escolarização tem que se dar de maneira específica, é uma fase que tem que assegurar vários direitos para ela, né? No sentido de garantir um desenvolvimento integral para ela, né? Ou seja, esse desenvolvimento não está dado, ela não é um adulto em miniatura, ela está se desenvolvendo, então esses direitos precisam ser assegurados justamente para que ela cresça, ela se desenvolva da maneira mais saudável possível. Então, todo esse conceito de infância, da maneira como a gente tem hoje, né? Isso é uma coisa nossa, sabe? É uma coisa muito contemporânea, né? E muito... Não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. O Philippe Sourier evidencia isso. E o Piaget é muito importante nesse sentido, porque o Piaget ele foi essencial para demonstrar que a criança não era um adulto em miniatura, né? O que ele faz? Ele faz pesquisas, ele faz estudos com crianças e ele demonstra, a partir dos estudos e das pesquisas que ele fazia com crianças, que a criança tinha uma maneira própria de pensar muito diferente do adulto. Até então, ninguém tinha se interessado em estudar isso, né, em pesquisar isso, ninguém em evidenciar isso. E ele faz muitos estudos exaustivos, demonstrando que a criança tinha um raciocínio próprio, muito diferente do adulto. Que o raciocínio é uma coisa desenvolvida, né? Que em cada fase da vida você tem um raciocínio peculiar àquela fase, né? Quando uma criança não raciocina da mesma maneira que um adolescente, e um adolescente não raciocina da mesma maneira que um adulto diante de desafios cognitivos. Tem certos desafios cognitivos que a criança vai conseguir resolver, que o adolescente consegue resolver, que a criança não consegue. Outros que a pessoa adulta consegue resolver, o adolescente, inclusive, não consegue. Então, tem as competências cognitivas de cada fase, né? Tem um raciocínio próprio de cada fase, infância, adolescência, fase adulta, e mais ainda, dentro da própria infância, tem fases, tem estágios, não é assim. Ah, então tá, entendi. A criança não raciocina da mesma maneira que o adulto. Então, a criança tem uma maneira de pensar, tem um raciocínio próprio da criança. E aí a gente estuda esse raciocínio e é isso. Não. Dentro da infância, tem 3 fases que passa a criança, né? Tem o estágio sensório-motor, que é o estágio que vai de 0 até 2 anos de idade. Nessa fase, o bebê tem uma maneira própria de raciocinar, tem a maneira própria dele de resolver os problemas cognitivos dele, tem aquilo que ele vai dar conta, tem aquilo que ele não vai dar conta, ou seja, tem um espectro de competências cognitivas que é possível ele dominar. Se ele for estimulado adequadamente, ele vai dominar aquelas competências cognitivas. Já tem outras que não dizem respeito àquele estágio, né? Que é de uma criança mais velha do que o bebê. Então, por mais que você estimule, está muito longe da capacidade cognitiva dele, né? Aí, o que acontece? Depois do estágio sensório-motor, vem o estágio pré-operatório da criança com 2, né, até 6, 7 anos de idade, que corresponderia à criança ainda na educação infantil. Essa criança, ela já tem outras competências cognitivas que o bebê não tinha, ela já tem capacidade para outras competências cognitivas que o bebê não tinha, né, que quando estimulada adequadamente, ela vai dominar essas competências cognitivas, porém, tem outras competências cognitivas que ela não consegue dominar, mesmo se estimulada, né? Que ela só vai conseguir dominar essas competências no próximo estágio, que aí é o estágio da criança de 6, 7 anos até os 11, 12 anos de idade, que seria o estágio, até 11 anos, né? Seria o estágio operatório. Nesse estágio operatório, né, tem uma conquista imensa da criança em termos de competências cognitivas, coincide com a época do ensino fundamental, né, que ela aprende a ler, aprende a escrever, aprende matemática, né, uma série de coisas. E aí,
ela, né, ela consegue aprender coisas que a criança do estágio anterior, né, não conseguia, mas ela não tem a mesma capacidade que um adolescente tem em relação a algumas competências cognitivas muito próprias da fase do adolescente, né? Que aí vai do 11 até 16, 17 anos, 18, né? Depende da referência aí, né? Cada um, as referências são muito variadas de quando termina a adolescência, né? Piaget se limita nesses 4 estágios, 3 da infância e 1 da adolescência. Tem uma crítica em relação a isso, né? Porque alguns criticam, dizendo que, na realidade, a teoria dele leva a pensar que o desenvolvimento para aí, que não haveria desenvolvimento cognitivo na fase adulta, né? Muito menos na velhice, na terceira idade. E essas pessoas que questionam falam, né, que há sim, que há desenvolvimento cognitivo na fase adulta, que há desenvolvimento cognitivo no sentido de outras competências cognitivas, né, que possam se apresentar para o indivíduo, e que haveria desenvolvimento cognitivo, inclusive na terceira idade, né? Ele se limita aos 3 estágios na infância e ao estágio da adolescência. Ele não fala de fase adulta e ele não fala da terceira idade. Bom, então, alguma pergunta até aqui? Por enquanto, estou aqui. Quem foi que falou? Isabela. Joia. Aí, gente, tem uma coisa muito importante, né? Pensem para vocês verem. Se ele chega à conclusão, né? E aí, por isso aí que eu estou colocando, vocês já conseguem imaginar como que ele entra nesse movimento de escola nova. A escola nova estava questionando modelos tradicionais, estava falando, né, argumentava que a escola estava falida, que a escola precisava se reinventar, né? E aí tem uma teoria que justamente está apontando que a criança tem uma forma de raciocinar, ou seja, que aqueles métodos que a escola utilizava até então, né, generalizados para todo mundo, aquilo não fazia sentido, né? Que a escola tinha que se reinventar, que ela tinha que pensar na maneira de ensinar as coisas para cada fase da vida da criança, né? E, no caso, se a criança tivesse na educação infantil, era de uma determinada maneira, se a criança tivesse no estágio, no ensino fundamental, era de outra, né? Dependendo do estágio onde ela se encontra, desenvolvimento cognitivo, a escola teria que se reinventar. Então, vocês conseguem perceber, assim, que tem uma grande concordância, né? As duas, a teoria do Piaget e o movimento da escola nova se coadunam nesse sentido, né? Assim, e além dessa questão a escola ter que se adequar, né, a esse aluno, né, ao modo de pensar desse aluno, a fazer tarefas, né, que digam que dissessem respeito ao modo de pensar do aluno. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu esqueci. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo. Mas é basicamente isso, uma escola que teria que se reinventar diante do aluno, né? Cada aluno, dependendo da fase onde ele se encontrasse, do estágio cognitivo onde ele se encontrasse, né? Aliás, alunos de cada estágio cognitivo, né, o estágio cognitivo dos alunos deveriam ser levado em consideração pela escola, né? Ela teria que apresentar atividades cognitivas que pudessem, lembrei, era isso, que pudessem estimular as competências cognitivas esperadas para cada estágio. Se a criança se encontrava na fase operatória, ela estando, por exemplo, no ensino fundamental, se eu tenho o que se espera da criança no ensino fundamental, nessa fase operatória, então a escola tinha que fazer tarefas com base naquelas competências cognitivas que poderiam ser conquistadas naquele estágio, de tal maneira a estimular, né, a conquista dessas competências cognitivas. Mas ela não poderia trabalhar com tarefas que fossem além dessas competências cognitivas esperadas para dentro de cada estágio.
né? Bom, se vocês estão vendo assim, se ele pensa dessa maneira, né? Se ele chega a essas conclusões, então tem algo aí que a gente pode pensar o que é o erro para Piaget? Alguém se aventura a falar alguma coisa assim, dentro de tudo que eu falei, o que seria uma resposta errada para Piaget? Diante de um problema colocado para a criança, se ela desse a resposta que não era a resposta que era esperada, o que seria o erro para Piaget? Alguém mais tem alguma opinião sobre isso? Olha só, por exemplo, uma criança da fase pré-operatória, né, uma criança entre 2, 6, 7 anos, não sabe conservar quantidade. Ela não consegue resolver esse problema de matemática, né? Se você apresentar para a criança 2 fileiras, deixa eu ver se eu tenho aqui. Se eu tiver, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que é da próxima aula. Não tenho, não. Se mostrar para a criança 2 fileiras de objetos, e aí a criança, em cada fileira desses objetos, tenta imaginar. Na aula que vem, eu vou trazer algumas imagens dessas provas de Piaget, dessas provas piagetianas que ele fazia com as crianças. Se eu mostrar para uma criança 2 fileiras de objetos, para uma criança pré-operatória, e em cada fileira tiver 8 objetos, eu perguntar para ela assim, fulaninha, nas 2 fileiras tem a mesma quantidade? Ela vai responder assim, sim, tem a mesma quantidade. Aí, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, só um minutinho. Eu vou trocar aqui o slide para vocês visualizarem. Vai ficar melhor. É de outra, está com outra disciplina, mas G. Estão vendo? Vocês estão vendo? Não. Não estão? Estão não? Ainda não. Ainda não. Tá. Espera aí, então. E agora, estão vendo? Agora Estão vendo? Sim. Joia. Joia. Aqui vai ser nossa próxima aula. Aqui. Olha só. Se eu mostro para a criança, vocês estão vendo essas 2 fileiras de objeto, não estão? Sim. Se eu mostro para uma criança da fase pré-operatória, ou seja, uma criança que não entrou antes de entrar no ensino fundamental, da educação infantil, essas 2 fileiras de objeto, eu pergunto para ela assim, fulaninha, as 2 fileiras têm a mesma quantidade? Aí ela vai responder assim, isso Piaget que evidenciou, que na grande maioria das vezes a criança responde dessa maneira nessa fase pré-operatória. Claro que sempre vai ter exceções, né? Mas, assim, na grande maioria das vezes, seria esse tipo de resposta. Aí, ela tira e diz assim, sim, todas as 2 fileiras têm a mesma quantidade. Aí, o que acontece? Eu vou e dou uma alterada no arranjo espacial dessas 2 fileiras. Olha só o que aconteceu agora. Aí, eu pergunto assim para a criança,
Alguém está com o microfone aberto aí. Ai, foi eu, Christian, desculpa. Tudo bem. Desculpa. Aí, eu vou e dou uma alterada no arranjo espacial dessas duas fileiras e pergunto para ela assim: e agora, fulaninha, eu tenho a mesma quantidade nas duas fileiras? Aí, o que vocês acham que essa criança vai responder? Eu acho que ela vai responder que não, porque os objetos estão mais tipo, grudados, aí o espaço entre eles e a fileira de cima parece que, assim, tem esse espaço maior, né? Aí parece que tem menos. Perfeito. Ela vai responder que a fileira de cima tem mais, porque ela abrange o maior espaço. A criança dessa fase é muito tomada pela imagem. Ela não consegue raciocinar em termos lógicos, né? Então, aí, o que o Piaget vai dizer? Dá para dizer que a criança, com a resposta como essa, que a fileira de cima tem mais, errou? O que vocês acham? Não dá para dizer que ela errou, porque ela não tem essa competência, ela não é possível ela ter essa competência cognitiva, entendeu? Assim, de conservar a quantidade. Essa competência cognitiva, usualmente, na grande maioria das vezes, o marco temporal para essa competência cognitiva não é aqui, e sim no próximo estágio. No próximo estágio, a criança vai acertar. Ela vai conseguir conservar a quantidade. Mas não é porque ela não sabe contar, não. Sabe? Ela até conta. Mas é porque o Piaget vai falar que a noção de número, como uma criança do próximo estágio aprende, que envolve a conservação de quantidade, é uma coisa muito mais complexa que o enumerar. Sabe? Você contar, por exemplo, pegar os lápis de cor e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ela pode fazer isso numa boa. Né? A grande questão é o raciocínio que envolve a construção da noção de número. Né? A construção da noção de número que vai ocorrer no próximo estágio, né, é bem mais complexo, né, de acordo com a teoria piagetiana, e requer essa competência de conservar a quantidade, que essa criança não tem. Então, você fazer esse probleminha para uma criança dessa idade, e ela dizer assim, eu acho que a fileira de cima tem mais. Você achar que essa criança está atrasada, você olhar e falar assim, será que está acontecendo alguma coisa? Nossa, ela não respondeu dessa maneira, entendeu? Ela não saber isso. Não pode dizer que é erro. Né? É o que usualmente é esperado, é que ela dê essa resposta. Agora, se você apresenta o mesmo problema para uma criança do próximo estágio, onde que é esperado que essa competência cognitiva seja conquistada, e ela não responder, ela dizer que a fileira de cima tem mais porque é mais comprida, aí é erro. Então, percebe o que ele entende como erro? Pode continuar? Pode sim. Joia, eu vou só trocar o slide, porque não é esse o slide da nossa aula. Eu queria mostrar para vocês. Então, tá. Voltando aqui, então. Então, a ênfase da teoria piagetiana será sobre o desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente. O que pode ser esperado em termos de conquistas de competência cognitiva para cada estágio desses 4 que ele estabelece. Estão enxergando direitinho aí, gente? Aqui tá tranquilo. Tá, estão me ouvindo direitinho também? Uhum. Joia. Então, aí a gente tem o conceito de organização cognitiva.
A organização cognitiva consiste na tendência de criar sistemas de conhecimento cada vez mais complexos. À medida que o sujeito passa de um estágio cognitivo para o próximo, a maneira de conhecer vai ficando mais complexa. Então, um bebê, ele tem competências cognitivas que ele conquista, as competências cognitivas que são esperadas que ele conquiste, né? Ele pode até não conquistar, né? Mas existe aquele espectro que é esperado para ele. Claro que tem um papel do ambiente de estimular, né? E ele tem aquele espectro de competências cognitivas. Quando ele passa para o próximo estágio, que é o estágio pré-operatório, a maneira de conhecer dele vai ficando mais sofisticada em termos cognitivos, mais complexa, porque já se coloca outras competências cognitivas que antes ele não tinha capacidade para conquistar. Da mesma maneira, a criança, quando passa do pré-operatório para o operatório, a maneira de conhecer vai ficando ainda mais elaborada, porque se coloca outras competências cognitivas que ela não tinha condições de conquistar naquele estágio. E depois o adolescente, né, que para ele seria o ápice, né? O adolescente conquistaria uma forma muito elaborada de conhecer, que seria justamente a lógica abstrata, né? Ele vai conseguir raciocinar a partir de abstrações, né? A gente vai ver cada estágio. E aí o adolescente conseguiria justamente uma organização cognitiva ainda mais complexa. Aí, desde que nascem, as pessoas organizam o que conhecem através de representações mentais da realidade, que as ajudam a dar sentido ao seu mundo. Dentro dessas representações, encontram-se estruturas chamadas esquemas mentais. E aí eu vou passar esse outro slide, porque eu acho que vai ficar melhor eu ler isso aqui primeiro, antes de falar. Esquemas mentais são padrões organizados de comportamento que uma pessoa usa para pensar e agir em uma situação. Por exemplo, um bebê tem esquemas simples para olhar, pegar e sugar. Mas desde os primeiros dias de vida, os bebês, mesmo com esquemas mentais simples, começam a variar e combinar esquemas. Por exemplo, os bebês desenvolvem esquemas mentais diferentes para sugar o seio materno, a mamadeira ou o polegar. Então, isso aqui também é algo também muito importante. Por quê? Porque ele vai falar, né, desses esquemas, que eles começam com esquemas mentais simples e eles vão se sofisticando, né? Eles vão se organizando, né? E eles vão possibilitando muita atividade cognitiva e a conquista, né, de competências cognitivas ali própria daquele estágio. Ele vai dizer assim, né? Instintivamente, por exemplo, o bebê nasce com esse esquema de sugar o seio materno. É um esquema instintivo, né? Tá, ele suga o seio materno, ele domina cognitivamente, é muito engraçado, né? Porque a gente vai falar aqui de seio materno, que ele usa muito essa atividade do seio do bebê ao seio materno, e ele vê nisso um ato de inteligência, um ato cognitivo. Aí um aluno me perguntou uma vez, dando aula, mas professora, o bebê no seio materno, um ato de inteligência, um ato cognitivo, a gente vê a psicanálise falar do seio materno, do bebê no seio materno, né? Falar de libido, de pulsão, né? E aí ele fala de ato de inteligência. O aluno ficou embaraçado, eu achei interessante. As coisas não se excluem, né? O bebê diante do seio materno rola, né? Muita coisa que a psicanálise coloca realmente, a questão da pulsão oral, né? Várias questões, mas também tem um ato cognitivo que ele consegue enxergar nesse movimento do bebê ao seio materno. Então, tem um ato de inteligência, tem um ato cognitivo de sugar o seio materno, né? E ele vai dizer que, por exemplo, quando a mãe precisa introduzir uma mamadeira para o bebê, né? O bebê está ali, ele está adaptado, né, ao movimento de sugar o seio materno. Quando a mãe introduz o bico da mamadeira, algo parecido, mas é um outro objeto de cognição, né? Ele trata como objetos de cognição, o bebê se vê diante de um desafio cognitivo.
né? A gente não para pensar nisso, como que essas coisas aparentemente banais para a gente, um bico de mamadeira para um bebê, pode ser um desafio cognitivo, né? E a gente teve Um essa... canudinho. O Oi? neném sair, a criança, por exemplo, sair de um bico de mamadeira para um canudinho ou para um bebê num copo, já é um desafio, né, realmente. Isso! Ele foi muito assim, ele foi muito habilidoso, ele foi genial, assim, perceber Ele essas teve coisas. um olhar muito atento, né, para conseguir perceber. Uhum. Exatamente, né? Ele vê nisso um ato de inteligência, né? Ele veio falar justamente, olha, desde bebê, né? A inteligência, a construção da inteligência está se dando, desenvolvimento cognitivo está sendo colocado, só que são, né? Esses desafios cognitivos são próprios de cada estágio, mas o bebê pode se sentir desafiado diante desse bico da mamadeira da mesma maneira que uma criança no estágio operatório se sente desafiado de uma tarefa escolar, né? E é proporcional. E aí, diante desse bico da mamadeira, ele é um desafio cognitivo para o bebê, porque ele é parecido com o bico do seio materno, mas não é a mesma coisa. E é isso, gente, é muito interessante, muito importante. Ser parecido, mas não é a mesma coisa, não pode ser muito distante. O desenvolvimento cognitivo, ele se dá, na teoria piagetiana, a partir de desafios que não podem ser muito distantes. Isso é imprescindível para a escola, né? Porque a escola, a gente já vai fazer uma articulação, estamos falando do bebê. A escola tem que trabalhar tarefas que não pode ser tarefas difíceis demais, elas têm que ser desafios cognitivos, tem que estimular o aluno a desenvolver a competência cognitiva, mas dentro de um espectro. Não pode ser fácil demais, porque tem que se configurar como desafio, mas não pode ser difícil demais, porque senão a criança, o aluno vai desistir. E aí o bebê, né, está diante desse bico da mamadeira, só um minutinho que eu vou te ouvir. E ele se sente desafiado e ele precisa assimilar esse novo objeto da cognição, que é o bico da mamadeira. E aí entra dois conceitos dele extremamente importantes, que devem ser entendidos como relacionados um com o outro e que são fundamentais para a criança, o bebê, para qualquer pessoa se desenvolver cognitivamente falando. Assimilar e acomodar. Os dois têm que ser entendidos juntos, né? Diante de um novo objeto da cognição, diante de um desafio cognitivo, o bebê, nesse caso, mas isso serve para um indivíduo de qualquer idade, né? O bebê assimila e acomoda. Ele já tem um esquema prévio, que é o esquema que ele tinha de mamar no seio materno. Então, ele precisa utilizar desse esquema prévio, ele não parte do zero, ele não parte do nada, né? Ele precisa utilizar desse esquema prévio, ele incorpora esse novo objeto da cognição ao esquema prévio que ele tinha, só que esse é um objeto novo. Então, não adianta ele só incorporar. O assimilar é justamente o incorporar. Ele precisa acomodar. E o que significa o acomodar? Ele precisa fazer um reajuste no esquema que ele tinha antes, para receber esse novo objeto da cognição. Então, sempre lembrem disso. Desenvolver cognitivamente requer a atividade de assimilar e acomodar. Essas duas atividades, assimilar e acomodar o novo objeto da cognição, né, que diz respeito ao desafio cognitivo, tem a ver com os esquemas prévios que a gente tem, os esquemas mentais prévios que a gente tem. A gente nunca vai para um desafio cognitivo sem nada. A gente sempre tem esquemas prévios, esquemas mentais prévios, né? Você precisa incorporar esse novo objeto da cognição nesses esquemas que a gente precisa incorporar nesses esquemas que a gente já tem. A incorporação é a assimilação. E a gente precisa acomodar esses esquemas prévios, fazer ajustes neles para receber esse novo objeto da cognição. O assimilar e o acomodar compõem o adaptar,
né? Se adaptar ao novo objeto da cognição. No que você se adapta ao novo objeto da cognição, você se desenvolve cognitivamente falando, né? Pode falar? Ô, Christian, mas uma dúvida que eu fiquei aqui é a seguinte, e como que o professor encara essa situação, né, do desafio, né, que não pode ser uma coisa muito difícil, muito fácil, quando as crianças chegam na escola dotadas de habilidades completamente diferentes na maioria dos casos, né? Porque depende muito de como ela foi estimulada ao longo do desenvolvimento dela até aquilo ali, talvez habilidades naturais, genéticas e tudo mais, porque esse é um desafio que, para o professor, né, eu até hoje não consegui identificar uma saída plausível para essa questão. Quem está falando é o Davi? Isso, o sumido. Você estava sumido mesmo. Depois a gente conversa. Você sempre participou tanto, depois você deu um sumiço, né? Vou te mandar mensagem depois. Tá joia, eu senti sua falta. Aqui, pois é, então, eu não tenho uma resposta para você, não. Às vezes alguém da turma tem, alguém quer ajudar? O que vocês acham? Como é que o professor pode fazer diante de uma Eu sala? acho que é atenção, é poder, assim, às vezes o professor, se ele tiver muitas crianças ao mesmo tempo, ele não vai conseguir ter atenção para essas diferenças, né? E aí perceber quem precisa de um apoio maior, desse cuidado. Acho que é isso, é conseguir ter atenção para essas diferenças. Entendi. Não, é legal que você colocou. É muito complexo, né? Assim, realmente é difícil, só na prática mesmo para a gente conseguir. Pois é, mas o que você falou é interessante, porque o que acontece? Não é à toa que Piaget insistia tanto com salas pequenas. Sim. Tanto que eu lembro que quando eu entrei na escolinha, tinha 2 professoras na sala de aula. Eram sempre 2 professoras. Ele nunca foi otimista com essas salas imensas de aula, sabe? Com essa, sabe, essas turmas, professor dando aula para 40, 50 alunos. Mas, infelizmente, né, gente, o mundo não é do jeito como ele queria, né? Assim, a teoria dele é muito bacana, é muito bonita, coisa e tal, mas, assim, existem fatores da realidade que fica difícil você manter, né, uma escola pública, por exemplo, com pequenos grupos de alunos, né? Não sei se um dia a gente seria capaz de chegar nesse ponto, né? Nem escola privada não tem mesmo, porque aí, né, justamente não é rentável para elas, né? A não ser que seja escola realmente muito referenciada na teoria piagetiana, né? Porque tem, né? Mas Tem umas escolas que são mega caras que tem turmas de no máximo 15 ou 20 alunos, que eu não sei o quanto que é o número ideal. Mas eu fiz essa pergunta porque quando eu fui passar para a primeira série, na época, né, era série, todo mundo fazia um teste de nivelamento, né? Só que esse teste de nivelamento era para te mandar para a sala A, B ou C na escola. Então, assim, pegavam os alunos com as notas mais altas, todos, e juntavam na sala A. E era 35 alunos de primeira série, assim, e era uma coisa que não tinha como, né? Na realidade é o que tem, mas a gente sabe que não funciona. E assim, historicamente, os alunos da sala A sempre eram os alunos que, na época, né, iam para um curso técnico e depois passaram aí para a universidade e tudo mais, e as turmas C, D, eram as turmas que tinham maior evasão escolar, né, e esse sistema eu não sei como que está hoje aqui na minha cidade, mas, ou se isso é uma coisa nacional, não sei como é que funciona, mas é uma coisa que a gente para olhar, e hoje eu acho bizarro, porque, assim, pegava todas as disciplinas, independente se você fosse bom ou ruim em uma e melhor ou pior na outra, qualquer coisa, você ia num balaio ali,
sem nenhuma separação, só por esse critério específico de uma nota A, B, C ou D ou qualquer coisa. Joia, podemos continuar? Tranquilo, Podemos? tranquilo. Muito Tranquilo? obrigado. Muito obrigado, Isabela, Nada, também. sempre bem-vindo, Davi. Então, Valeu. Então, mas então, exatamente, isso aqui nós já falamos, né? Falei da adaptação, que envolve assimilação e acomodação, né? Aqui estão as definições de assimilação e acomodação, que nós explicamos, tá? Já foi falada essa questão do bebê, né, ao seio materno, né, de que o bebê precisa, né, ele se adapta, né? Essa adaptação que envolve assimilar e acomodar, tá? Então, chegamos aqui. A necessidade de equilíbrio entre o sujeito e o mundo exterior leva o sujeito a uma busca constante de equilíbrio, levando a criança a mudar da assimilação para a acomodação. Então, uma coisa que é importante, já foi falado, né? A ideia já foi colocada aqui, mas vamos burilar um pouquinho, então, esse conceito teórico. Então, olha só, para o Piaget, se para o desenvolvimento cognitivo, o tempo todo tira o indivíduo do equilíbrio e o desequilibra cognitivamente falando, né? Você está ali, você tem as suas competências cognitivas, né? Você está equilibrado, e aí você, diante de um desafio cognitivo, né? Que a gente se espera que a vida tenha muitos desafios cognitivos, a gente espera isso, né? Para algumas pode não ter tantos assim, mas o ideal, não é nem o ideal, é interessante que tenha bastante desafios cognitivos, justamente para o desenvolvimento cognitivo ocorrer, né? Então, o desafio cognitivo vem e desequilibra aquele equilíbrio até então, né, que você conquistou momentaneamente. É sempre momentâneo o equilíbrio, né? É sempre temporário. Aí esse desafio cognitivo desequilibra. No que desequilibra, o sujeito tem que se movimentar. Ele tem que assimilar e acomodar. E aí, quando ele consegue assimilar e acomodar, ele consegue adaptar, ele conseguiu fazer face com êxito ao novo desafio cognitivo, ele saiu dessa tarefa como um sujeito mais capaz cognitivamente falando, ele reconquista o equilíbrio cognitivo dele. Mas para daqui a pouco perder de novo. É dinâmico, né? Sempre equilibrando e desequilibrando, equilibrando e desequilibrando, um movimento contínuo de desenvolvimento cognitivo. Então, aí a gente tem que pensar esses objetos da cognição, esses desafios cognitivos, como objetos que incitam o sujeito a iniciar um ciclo de ações sobre ele, ações assimiladoras e acomodadoras. Isso quer dizer que, para o Piaget, não se trata de um sujeito passivo. O sujeito é sempre ativo. Isso é outra coisa extremamente importante. A gente ouve muito falar de educação ativa, né? Essa educação ativa, né, é influência do Piaget, da teoria piagetiana, né? Essa educação onde o aluno age sobre os conteúdos escolares, né? Essa ideia do aluno agir sobre os conteúdos escolares, eu falei lá no início da nossa aula, né? A crítica que a escola nova tinha, do aluno passivo, do aluno que só recebe o material do professor, que não questiona, que aceita como verdade absoluta, né? Que não pode, que não faz críticas, que não faz questionamentos. Não, aqui o que é esperado nessa teoria é um aluno, né, uma educação que se referencia na teoria piagetiana, né, visa um aluno ativo, um aluno questionador, um aluno crítico, um aluno que resolva problemas, mas coloque outros, né, um aluno que age sobre o material que é apresentado para ele, né, novamente aquela questão. É mais fácil, né? A gente, pelo menos eu penso assim, que é mais factível conseguir esse tipo de educação, né, quando se trabalha em pequenos grupos, né? Se torna muito mais desafiador, né, se colocar esse objetivo dessa educação ativa, no sentido pleno da palavra, com salas muito grandes, né, com muito aluno dentro da sala,
fica complicado. Hoje em dia, a gente tem uma perspectiva, né, que é a neurociências, que vem trabalhando muito essa questão, né? Ela vem retomando essas ideias piagetianas, né? A maneira dela, né, que ela coloca algo dela aí também, a neurociência, mas que vem muito insistindo nisso, nessa questão, assim, a teoria piagetiana não morreu, não é isso, né? Não é a neurociência, não está resgatando a teoria piagetiana, não, a teoria piagetiana até hoje é muito forte, tem escolas que se referenciam à teoria piagetiana, né? Escolas construtivistas, mas, além disso, ainda tem uma outra perspectiva, que é a neurociência, que vem utilizando dessa ideia de aulas, né, de alunos, de pequenos grupos de alunos, né, reivindicando que, na realidade, a educação é muito mais eficiente se for uma educação que realmente venha, né, a trabalhar com pequenos grupos, nesse sentido aí. Mas, então, isso é muito... Pode falar? Pode falar? Acho que não... Eu achei que era alguém que queria falar. Mas, então... A ideia é essa, de um sujeito ativo. Não se trata de um sujeito passivo, é um sujeito que age sobre o objeto. Desde o bebê age sobre os objetos da cognição. Então, aí é aquela questão que a gente estava falando, né? A gente disse que a atividade não pode ser difícil demais. E não pode ser fácil demais e nem pode ser difícil demais. Se for uma atividade que for fácil demais, o aluno, a gente sempre vai lá no aluno, né? Porque a nossa ideia aqui é educação, psicologia do desenvolvimento da aprendizagem. Mas olha, gente, uma coisa importante é que Piaget não fez essa teoria, não foi para educação, não, tá? Na realidade, ele fez essa teoria, né? Ele construiu essa teoria, ele tem os estudos e pesquisa dele, porque ele se interessava pelo desenvolvimento cognitivo. E ele falava muito que o desenvolvimento cognitivo ocorreria mesmo sem a escola, né? Que o desenvolvimento cognitivo não é dependente da escola. Agora, ele reconhece que a escola, uma boa escola, pode potencializar o desenvolvimento cognitivo, né? Mas ele não tinha intenção de fazer teoria educacional. Foi a educação que se interessou pela teoria dele, ele em vida ainda, a educação se interessou pela teoria dele, começa a aplicar a teoria dele, e ele lá pelas tantas, ele até começou a fazer algumas coisas sobre a educação, né, depois de ver tanto interesse, tanta aplicação, mas inicialmente não foi o intento dele, ele não criou, ele não construiu essa teoria, não foi para subsidiar o desenvolvimento da aprendizagem, não. Ele era interessado em saber como que o indivíduo conhece, né? Se existiria modos específicos de conhecer em cada fase da vida, né? E para ele, como eu coloquei, o desenvolvimento cognitivo pode ocorrer independente da escola. Bom, e aí, como eu estava dizendo, se essas atividades, né, pensando lá no aluno, são fáceis demais, esse aluno não vai se interessar, né? Tem que ter um grau de dificuldade, tem que se configurar como desafio cognitivo. Agora, não pode ser difícil demais, porque se for difícil demais, o aluno vai desanimar, ele vai desistir. A mesma coisa o indivíduo ao longo do desenvolvimento cognitivo dele diante dos objetos da cognição, o bebê diante dos objetos da cognição próprios do estágio dele, a criança do pré-operatório, a criança do operatório, o indivíduo como um todo. Os objetos da cognição têm que estar dentro de um espectro, né? Um espectro próprio de cada estágio. E o papel da escola é justamente estar atento a esse espectro, né? É cuidar dessas atividades, no sentido de serem atividades bem elaboradas, de serem atividades pertinentes a cada estágio do desenvolvimento cognitivo, né? E atividades que venham potencializar a conquista cognitiva, de competências cognitivas próprias de cada estágio. É esse que é o papel da escola. E
E já falei dessa questão do desequilíbrio, né? Que o sujeito se desequilibra quando encontra um novo objeto da cognição, e tem um momento de que ele se sente... o momento inicial desse desafio cognitivo, né? O sujeito está ali, diante do novo objeto da cognição. E aí ele vai assimilar e acomodar aquilo ele vai querer incorporar aquilo com os esquemas que ele tem. Ele não consegue. Aí ele se vê diante de um fracasso, né? Um fracasso inicial. Com aqueles esquemas que ele tinha até então, ele não conseguiu incorporar. Ele precisa se reajustar. Ele precisa assimilar e acomodar. Isso vai demandar dele um ajuste nos esquemas que ele já tem, né? Ele vai precisar agir sobre esse objeto, né? Ele vai precisar reajustar os esquemas dele, para ele reconquistar esse equilíbrio, né? Para ele conseguir dominar a competência cognitiva, para ele conseguir se desenvolver cognitivamente falando. Caso essa atividade seja difícil demais, esse objeto da cognição seja difícil demais, né? O sujeito fracassa e ele fica cristalizado no fracasso, né? Ele vai tentar incorporar, não consegue, e aquilo ali é tão difícil que ele não faz, não tem desenvolvimento, né? Não tem movimento de ajuste, não tem movimento, né, no sentido de assimilar e acomodar, né? Aquilo ali não movimentou o indivíduo. E aí tem um conceito muito importante, que é esse conceito é um nome, na realidade, para aquilo que a gente está falando. Toda vez que eu tenho um equilíbrio, e aí, diante de um desafio cognitivo, eu me desequilibro, né, porque eu preciso reajustar os meus esquemas, né, eu preciso assimilar e acomodar, e esse assimilar e acomodar demanda de mim que eu reajuste os meus esquemas, e aí, a partir desse reajuste, eu tenho êxito nisso, e eu saio dali um sujeito mais capaz cognitivamente falando, eu posso dizer que ali ocorreu um desequilíbrio majorante. Esse é um nome que Piaget dá, né? Toda vez que ocorre esse processo, ocorre um desequilíbrio chamado majorante, ou seja, um desequilíbrio que promoveu o desenvolvimento cognitivo. Agora, quando acontece de um desafio cognitivo se colocar e o fracasso inicial em incorporar esse desafio cognitivo, porque sempre vai haver um fracasso inicial. A diferença aí é se o sujeito vai ficar no fracasso ou se ele vai se movimentar para conseguir ter êxito, né, sobre aquela ação assimiladora e acomodadora sobre o objeto, né? Então, quando tem um fracasso e o sujeito não tem êxito, ele fica paralisado naquele fracasso, porque a tarefa é difícil demais, porque a tarefa não interessou, né? Tem esse outro lado também, mas esse lado do interesse e da dificuldade excessiva, eles estão relacionados, né? Aí a gente tem um desequilíbrio que não é majorante, né? Ou seja, foi um desequilíbrio, que o sujeito estava equilibrado, veio o desafio cognitivo que desequilibrou. Foi um desequilíbrio que não é majorante, um desequilíbrio que não promoveu o desenvolvimento cognitivo, né? Aí, como eu coloquei, nesse caso, o sujeito nega o objeto ou o ignora, né? Ocorrendo, então, a manutenção da situação atual, ou seja, não há desenvolvimento a partir dessa experiência. Então, tem duas situações em que não há desenvolvimento. Uma é a tarefa fácil demais e a outra é a tarefa difícil demais. Bom, e aí Piaget vai argumentar por uma constante interação entre a inteligência e a afetividade, afirmando que a afetividade e a inteligência são indissociáveis. Afirma ser impossível encontrar condutas procedentes apenas das operações da inteligência, sem elementos afetivos e vice-versa. Ele vai dizer, porque até então a gente falou muito de cognição, né? Aí pode ter a pergunta, e a questão da afetividade? Eu, de certa maneira, eu falei aqui do interesse agora há pouco mesmo. Então, ele dá lugar para a afetividade, ele vai falar que a afetividade e a cognição são inseparáveis, né? Que não dá para pensar uma sem a outra, e que a afetividade
na realidade, ele pensa essa relação como uma relação no sentido de que a afetividade potencializa a cognição. A partir dessa sistematização da relação entre inteligência e afetividade no desenvolvimento mental da criança, Piaget aborda os fatores cognitivos e afetivos nos estágios do desenvolvimento cognitivo. Ou seja, ele não vai falar de competência, apenas de conquista de competência cognitiva. Ele vai falar, inclusive, de conquista de competência afetiva. Na próxima aula, nos deteremos nos fatores cognitivos, tá? Então, aqui estão as nossas referências da aula de hoje. E hoje, né, foi muito importante a gente trabalhar esses conceitos, né, fundamentais da teoria do Piaget: assimilação, acomodação, organização, adaptação, desequilíbrio majorante, né? Porque assim vai ficar mais fácil vocês entenderem, né, o que ele traz dentro de cada estágio, né, o espectro de competências cognitivas que, de acordo com ele, é esperado para cada estágio. Nós vamos ver, a próxima aula da gente será os estágios do desenvolvimento cognitivo, tá? Alguma pergunta, gente? Hoje eu tô tranquilo. Alguma pergunta sobre a matéria? Deu para entender? Hoje o desequilíbrio foi na medida certa. Como é que é, Isabela? Hoje o desequilíbrio foi majorante. Mas, ó, você demonstrou que você entendeu. Todos concordam com a Isabela? Joia. Joia. Gostaram? Tiveram o primeiro contato com a teoria piagetiana? Vocês gostaram? Gostei. E estou descobrindo que eu acho que a escola que eu estudei quando era criança devia ser baseada muito no Piaget. Joia. Então tá. Joia, Giovana colocou aqui, muito interessante, o Marcos Paulo também. Então tá. Era isso, tá? Hoje a gente fica nesses conceitos, né, muito importantes da teoria dele. Não é o caso de simplesmente chegar e trazer os estágios de maneira descritiva, né? É importante entender a forma como ele abordou, né, a criança, os problemas da criança, os problemas, a maneira como ele colocou problemas para a criança, né? Porque ele colocava problemas para a criança, né? Situações, problemas, colocava provas, né? E para justamente ele chegar ao ponto de poder sistematizar, né, esse espectro de competências cognitivas que se espera em cada estágio, né, e que a escola tem que levar em consideração, né? Mas ele nem pediu isso, foi a escola que se interessou, né? Assim, ele em momento nenhum, como eu falei, ele não fez uma teoria. Olha aqui, escola, preste atenção no que eu estou falando para vocês, né? Vocês têm que mudar a visão de vocês, né? Até a escola nova até fazia isso, sim, ele até fazia parte da escola nova, mas assim, nunca foi o objetivo dele inicial, né? Uma reivindicação para a escola, que a escola mudasse a forma de ensinar. Como eu coloquei, ele acreditava que o desenvolvimento cognitivo poderia ocorrer fora da escola, né? Mas a escola se interessou muito por ele. E a partir do momento que a escola se interessou muito, ele começou a dialogar também. Eu achei isso engraçado, porque ele não estava preocupado com a escola em si, ele queria saber como as coisas exatamente, né? Tem muito cientista que é assim, na verdade, que ele é tão conceitual, tão teórico, que ele não está nem aí para como que aquilo ali pode ser usado depois na prática. Eu lembro de um professor de física falando de um matemático também, que ele desenvolveu uma coisa tipo fundamental para a computação, que todo mundo ficou perplexo, mas ele odiava quando eu ia falar isso para ele, que ele não estava nem aí, ele só queria saber do conceito ali que ele tinha que fazer. Uhum.
Pois é, mas é fundamental para a educação, viu? A teoria piagetiana é imprescindível para quem quer atuar na docência, né? Muito importante mesmo.